sejam bem-vindos à aula 51, né? Professora Rutineia e o Val, nosso intérprete, ele vai nos acompanhar. Então, vamos falar sobre cultura iorubá e griot, tá? Vem com a gente. Então, retomando, né, o que a gente viu na aula anterior? Estão lembrados? Né? Poesia Sou Negro, né? A gente falou, inclusive a professora fez uma música, né, inspirada nessa poesia. Então, falamos também sobre a artista Sônia Gomes, né? Lembra da questão da afrodescendência, de utilização de diversos materiais, né? Botão, fio, né? Pintura com grafite, costura, enfim, ela misturava vários materiais e vários elementos artísticos. O mestre Didi, né, com a sua força na arte ancestral, né, com ritual, né, então arte ritual com o mestre Didi. Falamos do artista grego, né, seu super grafite aí, valorizando a mulher negra, né, com o projeto que ele fez no Colégio Luiz Arroz. E também falamos sobre capoeira, né, a origem, a questão da luta, né, que era uma dança disfarçada, mas para poder treinar e se defender, né, das maldades que eles sofriam também. E praticamos a ginga, né, inspirado aqui no mestre Mola, né, que mais de 20 anos pratica capoeira, né, aqui em Curitiba. Então, retomamos um pouquinho o assunto, né, e vamos só lembrar aqui, ó, não está ali no Classroom, mas vamos lembrar, atividade obrigatória vale o quê mesmo? Não escutei. Fala mais alto. Ah, isso! Vale, né, a presença e conhecimento, muito bem, vocês estão ligados. E quem está fazendo pela televisão, né, lembrar de pegar a atividade no colégio e devolver. Lembrando, cada colégio tem sua data e horário combinados para pegar as atividades e devolver, tá bom? Então fiquem ligados. E vamos nessa comigo e com o Val. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a cultura iorubá, né? E vamos também falar sobre os griots, né? Então, vamos descobrir aí e desvendar um pouquinho mais sobre a cultura afrodescendente no nosso país. Então, cultura iorubá, né? Nasceu e firmou-se nas regiões sudoeste e sul da África. Nas Américas, em especial no Brasil, é fundamental para a formação da raiz religiosa, cultural e afrodescendente, né? Então, traz toda a ancestralidade e memória do povo africano, mas quando chega aqui, vai também essa sementinha germinar, né, e brotar vários frutos na nossa cultura também. É muito importante, né, vai falar sobre a questão da oralidade, né, dessas lendas que são contadas oralmente e que vão contar sobre música, sobre várias questões do povo africano para a gente, né, e estão presentes até hoje no nosso país. A gente vai ver lá, se vocês fizerem uma busca lá, tem grupos, inclusive, formados, né, de griots, contando, né, os contadores de histórias aqui no nosso país também. Então, a cultura iorubá é passada de geração por geração, por meio da oralidade, né? Então, através do contar histórias, né? Então, o mais velho conta para o mais novo e isso vai passando, né, de uma geração para outra, que nem nós vimos na cultura dos povos indígenas, né? Que a arte vai passando de uma geração para outra. Na cultura iorubá também vai passando, né? O vô vai contar ali para o neto, depois o neto, quando crescer, tiver seus filhos, vai contar para eles, e assim por diante, né? Vai passando através da fala, né? Da fala, da oralidade, passando essa memória, essa ancestralidade do povo, né, africano e aqui no Brasil também, né, dos afrodescendentes. Essas tradições são mantidas pelos poemas sagrados de Ifá, né? Então tem toda a questão religiosa também presente, de ritual, né? Então é passado de uma forma também ritualística, né? Simbólica, trazendo a força também da religião, né? Muito presente. Inclusive a gente viu na aula passada o mestre Didi, né? Que ele trabalha a arte dele com uma forma de arte ritual. Então ele trabalha a ancestralidade, né? Afrodescendente, a memória, enfim, mas também voltada à religião, né? Aos cultos, a relação com a natureza, a força da natureza, né? Da mãe natureza. Então vai estar super presente também. E o que é baobá? Você sabe? Não? Vamos tentar descobrir? Então um tempinho aí para você pesquisar.
e depois a gente volta a falar um pouquinho do que é o baobá. E aí, descobriu o que é o baobá? Será? Vamos junto então investigar. Então, baobá, né? Sementes que de lá vieram continuam aqui brotar. Um exemplo é a árvore de baobá. Em Recife, na Praça da República, elas estão sempre presentes e se tornaram patrimônio de toda a gente. Então, baobá é uma árvore, né? Muito forte, de raízes profundas e que fica muito grande também essa árvore. Então, ela é o símbolo da arte áfrica, né? Da arte afrodescendente. Então, ela carrega toda a ancestralidade e memória. Então, essa árvore, símbolo, né, do povo negro, ela tem essa força de renascer, de mostrar a força, né, do povo negro em toda parte. Então, aqui no Brasil, ela também foi trazida essa semente e ela brota aqui também, né? Então, João Cabral de Melo Neto, ele escreve assim: Recife, campo das princesas, lá tropecei com um baobá, crescido em frente das janelas do governador que sempre há. Então, ele faz, né, essa poesia falando da beleza, enfim, do baobá. Olha a força dessa árvore, olha o tamanho dela, né? E ela dura muitos e muitos anos, né? Ela é uma raiz muito forte também. Então, João Cabral de Melo Neto, vale a gente falar aqui, né? Foi um grande escritor, tem textos lindíssimos, sempre retratando a beleza, né, dos povos brasileiros. Inclusive, tem um texto dele chamado Morte e Vida Severina, que ele fala, né, dos tantos severinos que existem por aí, né, que ele fala da região do Nordeste. Então, Severino, né, o chamado Severino, do João e da Maria, do finado, e ele vai falando dos vários severinos que existem, né, tratando essa coisa da seca do Nordeste, da pobreza, da fome, enfim, e ele vai trazendo esses severinos, que sofrem tanto com o sol forte a pino na cabeça, mas que não desiste, estão sempre guerreando, se fortalecendo, né? Então, é um escritor que fala muito do nosso povo, né? E ele também representou a força do baobá, né? E representando o baobá, representou também a cultura afrodescendente, né? De uma forma muito bonita, falando do nosso baobá. Onde se originaram, né, os baobás que para cá foram trazidos? Letra A, na África,
Letra B, Europa. Letra C, Ásia. Letra D, América do Norte. E aí eu quero saber se você já descobriu se é A, B, C ou D. E aí, vocês descobriram? Então vamos lá, vamos desvendar, mas eu acho que essa estava moleza, hein? Tava tranquilo. Então vamos lá, quem prestou atenção? Letra A, né? Da África, né? Os baobás foram trazidos da África, a semente, e aqui brotam e continuam brotando, né? No nosso país. Então temos baobás no nosso país mostrando a força, a raiz, né? Para mostrar a nossa cultura negra, né? Que está presente e forte no nosso país. Baobá no Brasil. O baobá também é símbolo de ancestralidade por sua natureza duradoura. Lembra que a prof falou? Né? Então ela traz, por ela ser forte, ter essa raiz, né? Que se espalha, pelo tamanho dela, pela força, né? Por ela durar vários anos, né? Então tudo isso é muito presente e fortalece a cultura negra também. Então ela é um símbolo da cultura negra afrodescendente no nosso país. Nos contos dos griots, foi a primeira árvore a ser citada, né, por seres espirituais, a árvore da vida, por guardar água, alimentar e servir como moradia. Então, o baobá, sim, ele serve como água, ele tem água, né, para poder beber. Então, em terras, né, que não tem muita água, você pode ali no baobá descobrir, pegar essa água aí e matar a sua sede. Mas ele também, como ela é uma árvore grande, né? Vocês viram o tamanho do tronco, também pode servir de moradia. Então, além de ela dar a água, ela também dá a proteção, né? Então, por isso essa forte ligação com espiritualidade, com vida, né? E com o povo negro, que traz toda essa questão de resistência, né? Força e beleza. O que a árvore do baobá representa? Letra A, ancestralidade. Letra B, mistério. Letra C, solidão. Letra D, solidariedade. E aí? É com você, 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 você e você. Todo mundo respondendo agora. Vamos lá?
Vamos descobrir essa resposta? Chega junto com a prof. Rutineia e com o Val. Então vamos lá, alternativa correta, letra A, né? Ancestralidade, porque ela resgata também a questão da memória, né? Dos griots, que são os contadores de histórias, né? Inclusive ela foi a primeira árvore a surgir nesses contos, né? Dos griots. Então por isso ela tem muita representatividade de ancestralidade também. Mas o que são os griots? E aí? A professora falou aqui algumas vezes sobre griots, mas o que são? Você conseguiu descobrir? Você conseguiu? Então tá bom, daqui a pouquinho eu volto. E aí, desvendaram esse mistério aí que a prof passou para vocês? O que são os griots? Não? Calma, não precisa gritar, não precisa ficar desesperado. Já vou contar para vocês. Então, griots são os contadores de histórias africanos, guardiões da tradição, que é passada de geração em geração. São também poetas, músicos e conselheiros, né? Então, aqui uma foto de um griot, né? E cercado de crianças ali. Então, o griot é muito importante, né, na cultura iorubá, porque ele vai transmitir o seu conhecimento, né? Ele vai trocar ideias através do quê? Da contação de histórias. Então, ele vai trazer toda a tradição, né, da sua comunidade, vai contar questões de memória, né? Vai fortalecer a sua cultura através da oralidade. Então, vai contar a história, né? E assim todos vão aprendendo juntos. Então, ele sim, também é músico, é poeta, é conselheiro. Inclusive, eles são divididos, né? Então, tem griots que são músicos,
tem griós que são conselheiros, são divididos em categorias e cada um vai investigar, né, aquela linguagem e trabalhar e contar as suas histórias, né? Lenda da águia. Vamos à história, né? Já que a gente está falando de contadores de história, por que não a prof contar uma história para você? Para vocês, né? Inclusive, a lenda da águia tem origens africanas. Então, vamos lá. A professora trouxe uma luvoche. A prof já trouxe em outras aulas, né? Vocês já sabem que são bonecos feitos em luvas, né? Bonecos de dedo. Então, aqui, a história da águia, né? A lenda da águia. Era uma vez um fazendeiro, né? Ele estava lá cuidando das suas galinhas e ele encontrou uma águia. Essa águia ele levou para a sua fazenda e criou ela como galinha. Então, acreditem ou não, essa águia se comportava igual galinha. E apareceu um visitante. Olhou aquela águia, olhou de novo por mais um instante. Ele não acreditava que estava vendo. Era uma águia se comportando como galinha. Não pode? Como assim? Uma águia galinha? Não tem como. Águia é águia e galinha é galinha. Ah, você não conhece nada da vida, só. Desde que chegou cá, essa águia aí, ó, se juntou com as galinhas e não quer saber mais nada da vida. Só comer os milho, cacarejar pra cá, pra lá, e assim vai o dia inteiro. Não pode, não. Mas, não, vamos dar um jeito nisso. Eu quero testar. Águia. Vem aqui, águia. Ó, você não é galinha, né? Vamos, treine. Vamos fazer você voar. E ele colocou ela ali no puleiro. Vai, voa. E nada. A águia ficou parada. Parece que olhava para ele meio ressabiada, não estava entendendo nada. Olhou e ficou a cacarejar. Não, vamos tentar de novo. Deve ser falta de treino. Ah, o senhor que sabe, se quer perder o seu tempo. Tá, vem, eu te ajudo. Abra as asas assim, assim, vamos lá. E a galinha se comportou como galinha. Um voinho de nada, assim, caiu no chão. Um voo pequenininho, não foi um voo grandioso de uma águia. Ah, mas o visitante, ele não acreditava e não desistia. Sabe o que ele fez? Convidou o fazendeiro e eles foram para uma montanha bem alta. Na montanha bem alta, colocaram a águia lá no alto. E a águia, olhando aquela paisagem linda, admirando, sentindo o vento bater nas suas asas, respirou e voou. E voou muito alto. O visitante olhou emocionado. Ai, que coisa mais linda, era a águia voando. E o fazendeiro, uai, não é que a águia voou? Não acreditava, mas os dois ficaram ali admirando a águia, aquela beleza sem parar. Que foi ganhando mundo. E fim da história. Quem souber outra, que conte agora. Hein, que tal? Gostaram dessa história? A lenda da águia. Mas o que será, né, que essa lenda está falando com a gente? O que será que ela quer nos transmitir, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso?
O que essa história que a prof acabou de contar para vocês, o que ela traz de mensagem? Um tempinho para vocês pensarem aí.
pensar um pouquinho sobre a história que a professora contou? O que será que essa lenda da águia nos fala? O que ela nos traz? Vamos descobrir então? Então, ó, sugestão de resposta, porque você pode ter a sua, né? Cada um tem o seu jeito de pensar e ver a vida, tá bom? Então, a sua bagagem que você aprende na sua vida, na sua família, na escola, enfim, com tudo, você vai colocando ali na sua sacola e isso vai fazendo quem você é. Então, essa é uma sugestão de resposta, tá bom? Então, a lenda fala que temos muito potencial e só precisamos de incentivo para descobrir e fortalecer isso em nós, né? A águia ela poderia ter continuado como galinha a vida inteira, né? E ela era feliz assim também. Mas será que ela não precisava buscar a sua essência, quem ela era, e trazer isso para a sua vida? Então, o estímulo, né, incentivar, ir lá e mostrar aquele mundão que ela poderia ganhar voando por aí, né, sentindo a brisa ali nas suas asas. Então, com o incentivo, ela conseguiu isso e ela deixou, não, né, simplesmente de ser galinha, ela não era galinha, ela era uma águia. Ela descobriu a sua força e saiu voando, ganhando esse mundão, né? Então, a gente também tem que descobrir qual que é a nossa essência, qual que é a nossa força e sair por aí, né? Então, atividade. Que tal agora criar uma história para representar o que você aprendeu hoje na aula? Pode ser por meio de escrita, pintura ou desenho, né? Então, a gente falou sobre o baobá, a gente falou sobre os griós, sobre contação de história. A prof trouxe aqui, né, a lenda da águia, que superou ali, né, os obstáculos e voou, né? Conseguiu descobrir quem ela era. Então, escreve aí, né, faz um desenho ou um texto contando o que vocês lembram da aula aqui de hoje, tá bom? Então, vamos lá!
Conseguiram criar a história ou um desenho bem bacana contando o que vocês aprenderam na aula de hoje? Tenho certeza que sim. Se não deu tempo, continua depois. Vale a pena treinar, né? E fazer muita arte em toda parte, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, retomando, né? A gente falou da cultura iorubá, né? Que é a cultura que vem da África, né? E vem para o Brasil com uma força, né? Muito grande, trazendo a ancestralidade, a memória, a árvore do abaobá, né? Que mostra essa força e beleza da cultura negra no nosso país, né? Então, que serve como moradia, que serve também para matar a sede, porque dentro dela tem água também, né? Então, traz toda a questão da força dessa árvore, que é grande, que é duradoura, né? Falamos também sobre os griots, né? Que são os contadores de história, essa cultura iorubá que tem os griots, né? Como mestres, que vão através da oralidade, né, passar o conhecimento, né, passar as suas memórias, seja na música, seja conselhos, seja em todas as linguagens, né, e áreas do conhecimento, os griots vão fazer a sua parte de mestres, né, contadores e mantedores da ancestralidade e memória, né? E também falamos aqui da lenda da águia, né, que a prof contou aqui através da Luvoche, essa história, né? Então, a gente falou aqui da águia que era tratada como uma galinha, né? Mas que na verdade tinha muito potencial para desenvolver, porque ela era uma águia. Então, referências e vamos lembrar do quê? Ai, prof, lá vem você, né? Lá vem eu sim, né? Tem que lembrar. Classroom, gente, Classroom, atividade obrigatória e vale presença e conhecimento. E para quem está fazendo pela televisão, lembrar de pegar a atividade no colégio e devolver. Cada escola tem sua data e horário, né, combinado. Então, fiquem bem ligados e atentos, tá bom? E vamos nessa, né? Se cuidar, fiquem bem. E a prof vai pegar aqui os nomes dos colégios de hoje, tá bom? Então, porque eu também tenho que lembrar, aqui tem a minha ajudinha para lembrar, né? Então, Colégio São Francisco de Assis, de Tunas do Paraná. Beijo para vocês. E o Colégio Moradias Monteiro Lobato, né, de Curitiba, que a minha técnica aqui, Sueli, que tem super me ajudado aqui, tá mandando um beijo para vocês, tá? Então, beijo da Su e um beijo da prof. Rutineia também. E claro, claro, não precisa ninguém ficar com ciúme. Um beijo geral para todo mundo, gente. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula que eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Beijo, Val. Não fica com ciúme, não. Valeu. Tchau, gente.